Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Deus abençoe vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Peraí. Aí. Bom dia para vocês. Uma ótima semana. A gente veio ler Samuel. 1 Samuel 21, tá? A gente tinha parado em Samuel 20, mas o Facebook, ele não salva mais, ele não fica salvo as lives. As lives, elas em um mês, elas vão embora. Faz mais de um mês que a gente não vem aqui, né? Então, vamos ler essa 1 Samuel 21, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu apoio, pela tua provisão, obrigado pela sabedoria, obrigado porque o Senhor tem nos dado revelação, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa com toda sorte de sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria para discernir, Senhor, entre os obstáculos, na vida, no trabalho, na família. Cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de bênção, Senhor. Nos dá uma semana de paz. Amém. Gente, ó, a gente vai ler 1 Samuel 21. Então, a gente vem de um capítulo, que é o 20, onde o Jonatas vai ajudar Davi. Jonatas é filho de Saul. Saul decide matar Davi. Então ele resolve que Davi é uma ameaça. Ele surta, ele atira uma lança em Davi e ele começa a perseguir Davi. Jonatas fica em dúvida, será que meu pai quer matar Davi? E Jonatas é o melhor amigo de Davi, de coração, é como se fossem irmãos. E aí, Jonatas vai investigar Saul, enquanto Davi está fugido, se é realmente isso, se ele quer matar mesmo, ou se foi só sei lá, de repente ele ficou esquisito, ou você fez alguma coisa. Jonatas vai investigar. Quando Jonatas descobre que de fato Saul quer matar Davi, ele avisa para Davi, né, dá refúgio para Davi fugir, e Davi foge. Aí Davi foge e vai para esse lugar aqui. Vamos lá, vamos ler. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Nob é uma cidade, tá? A cidade dos sacerdotes. Nessa cidade viviam muitos sacerdotes. E Nob vai ser a cidade do templo, seria a cidade do templo, do tabernáculo. Por quê? Depois que Siló foi destruída, Nob virou a cidade do tabernáculo, né? Onde se oferecia os sacrifícios, onde faziam as coisas. Então viviam muitos sacerdotes lá, tá? Então, ó, Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: há boatos de que Davi e Saul estão brigados. Davi é ele é o genro do rei. Ele vive no palácio. Ele é da guarda real, né? A guarda pessoal ali do rei. Então Davi é muito importante, mas há historinhas, né, no ar que que Saul quer matar Davi. Então, como se Davi tivesse feito algo muito sério, como se Davi tivesse traído o rei. Então, ele vai se encontrar com Davi tremendo, tá? Então, ó, aí ele fala: por que é que você veio aqui sozinho? Afinal de contas, ele é do rei, né? Ele é da guarda real, ele não estaria sozinho, ele estaria cheio de pessoas, com todo o exército ali da guarda real, ele não estaria só. Então, ó, Davi respondeu, Davi mente: estou aqui a serviço do rei, ele tá tentando escapar e salvar a vida dele.
Ele ordenou, não que mentira seja válido, mas foi o que ele fez. Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Nós vamos aprender que a mentira tem um preço muito caro. Mesmo aquelas mentirinhas que a gente fala, é pequenininha, não tem nada a ver, foi só uma historinha. A mentira, na Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Todo tipo de mentira, né? Desde os pequenos contos, é um pecado muito sério e ela tem consequência. E a consequência da mentira é muitas vezes a morte, tá? É algo muito sério. Então, estou aqui a serviço do rei. Ele me ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar comigo em certo lugar, ou seja, ali, por ali. Agora me diga, o que é que você tem para comer? Aí ele pergunta, né? O que você tem aí? Aí o sacerdote disse, não tenho pão comum, só pão sagrado. Pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que seus soldados não tiveram relações sexuais, ou seja, os pães eram chamados de pães da preposição. Eram pães que eram oferecidos a Deus. E os sacerdotes podiam comer esses pães. Sem contar que existia uma lei no Talmud, que era a lei deles lá, que eles não poderiam oferecer esses pães a qualquer pessoa, eles não poderiam oferecer esses pães no sábado e eles não poderiam oferecer esses pães a pessoas impuras, tá? Por isso que ele tá falando aqui, ele tá vendo a necessidade que Davi tá com fome e provavelmente ele quer sanar essa necessidade. Tanto que ele vai sanar essa necessidade que ele vai dar, se os seus soldados, né? Por que seus soldados? Davi tá sozinho, mas Davi falou que ia se encontrar com os soldados mais tarde, foi a mentira que Davi contou. Aí ele pensa, ele e os soldados vão comer. Se os soldados não tiveram relações, ou seja, relações sexuais, que naquele tempo isso já tornava uma pessoa impura. Quando a pessoa ia para a guerra, aliás, ela tinha que ficar um período, assim como o jogador vai jogar, ele tem que ficar ali um tempo sossegado. Por quê? Porque isso faz com que ele acumule mais energia, o homem, e tenha mais energia para poder empenhar na batalha, no jogo, enfim. Mas para eles, isso significava que a pessoa estava impura, ela não poderia participar de sacrifícios, ela não poderia, se ela estivesse ali, né, com a esposa, ela não poderia entrar no templo, tá? Então, assim, não poderia comer os pães. Aí Davi respondeu, outra mentira. Claro que não tiveram, nós não tivemos com nenhuma mulher. Os meus soldados sempre se mantêm puros quando saímos para uma missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Mentira de Davi. Então o sacerdote, coitado do sacerdote, com todo carinho, que já conhece Davi, sabe que é genro do rei. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que eram oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada, a mesa que ficava dentro do templo, tá? Junto com nessa mesa ficava ali os pães e ficava no Santo dos Santos, tá? No Santo dos Santos, ou seja, existia uma tenda e ela tinha um espaço e esse primeiro espaço chamava Santo dos Santos. E aí o Santíssimo, né? Que aí é depois desse espaço, que onde ficava a arca, era esse templo, esse tabernáculo, que era o lugar de adoração, a casa de adoração dos judeus, tá? Nesse templo dos judeus. E aí, nesse templo eles não eram chamados ainda de judeus, tá? Eles eram chamados de Israel. E aí esse povo adorava com sacrifícios que eram feitos no pátio.
para fora dessa tenda. Então, ó, então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados que ele tinha, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o Edomita, e Edomita vem de Edom. Edom vem de Esaú. Edom significa vermelho. Lembra, Esaú era vermelho, peludo e vermelho, ruivo. E ele deu origem a Edom, os Edomitas. Então, esse Doeg é desse parentesco, tá? Vem dessa família, desse povo. Então, ó, acontece que Doeg, o Edomita, que era chefe dos pastores de Saul, era como se tivesse um chefe ali dos pastores, mas os pastores não era pastor sacerdote, era pastores de ovelha, tá? Ele era chefe dos pastores. Que era chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso, né? Afinal de contas, todo mundo tinha que sacrificar num dia, então todo mundo ia lá. Davi disse a Aimeleque é o sacerdote: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Então Doeg está observando a conversa de Davi de longe com o Aimeleque, tá? Não tão longe assim, mas tá meio de longe. Davi disse a Aimeleque: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma, por causa das ordens do rei. Eu saí com muita pressa. Aimeleque respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu que você matou no Vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a, se quiser. É a única arma que há aqui. Davi disse: não existe espada melhor do que essa, pode me dar. A espada de Golias era imensa, pesada e extremamente afiada, né? Então, assim, Golias, por ele ser um gigante, ter praticamente 3 metros, ele carregava uma arma muito grande, então era muito pesado. Imagina para um soldado erguer aquela arma, mas Davi não era um soldado comum. Davi já era um soldado, além de treinado, ele espiritualmente já era forte. Então ele conseguia manusear aquela arma, tá? Então, ó, não existe espada melhor do que essa, pode me dar. Então Davi fugindo assim de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. Então ele sai da cidade de Nob e vai para Gate. Aí ele tá fugindo, então ele vai indo, né? Que nem um forasteiro, ele tá indo. Ele tá tentando salvar a vida dele. Ele vai procurar esse Aquis. Esse Aquis é rei dos filisteus. Porém, que Golias era? Era um filisteu. E quando Davi matou Golias, Davi ficou aclamado por ter matado o Golias. Ou seja, era uma guerra contra os filisteus. Israel tinha vencido várias vezes contra o filisteu. Quem é Aques? Rei dos filisteus. Então, ou seja, ele está buscando saída na terra do inimigo. E aí ele vai temer. Então, olha só. Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aques, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aques: não há dúvida, este é Davi, o rei da terra de Israel. Olha como que as pessoas sabem do teu futuro. O inimigo, que aqui no caso os filisteus são inimigos, ele professa o teu futuro. Muitas vezes, lembra que eu já falei para vocês? Vocês vão ser zombados, alguém vai tirar sarro de você, sabendo o teu futuro. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aqui nessa palavra, os inimigos, os filisteus, estão dizendo que Davi é rei. Davi estava fugido de Saul. Davi era só o genro de Saul, fugido de Saul, que Saul queria matar.
Davi não era rei, mas ele tinha uma unção de rei. E eu creio que essa unção que Davi recebeu, nem ele sabia que era uma unção de rei, a não ser que o sacerdote tenha falado para ele. Tá? A não ser que Samuel falou para Davi especificamente que ele seria rei. Por quê? Lembrando que as pessoas não sabiam que aquela unção era de rei, porque os irmãos de Davi não gostavam de Davi. Se os irmãos de Davi soubessem que ele tinha recebido uma unção de rei, obviamente que falariam para Saul, e Saul já teria matado Davi, não teria nem colocado ele no palácio. Então aquela unção ou foi contada para Davi, ou não foi contada nem para Davi. E que ele sabe é que ele recebeu uma unção, e aquela unção nós hoje sabemos que era de rei. Então pode ser que ele sabia, ou pode ser que ele não sabia. O que importa é que ele recebeu uma unção, mas ele é rei? Não. Mas e os inimigos estão falando do quê? Que ele é rei. Então os nossos inimigos sabem muito mais da gente do que a gente. Eles sabem quem a gente vai ser. É por isso que os nossos inimigos nos temem. Por que o diabo teme uma pessoa? Às vezes ele castiga, ele maltrata, ele judeia, ele faz com que a vida daquela pessoa seja literalmente um inferno. Ele mexe na família, ele mexe nos amigos, ele arruma confusão, ele arruma intriga, a vida da pessoa é literalmente um inferno. Porque ele sabe que se aquela pessoa acordar, se aquela pessoa descobrir quem é em Deus, muitas vezes ela é uma pregadora, ou ele, muitas vezes é um pastor, muitas vezes é uma pessoa que vai ajudar as nações, ajudar pessoas em volta, vai resgatar a família. Ele sabe, o diabo só teme aquilo que ele já sabe. Então é por isso, ó. Olha só o que estão falando dele. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aques, o governador da cidade de Gate. Ele é um filisteu. Aí os soldados, né, dele, o pessoal ali fala, ó, as autoridades falam para Aques: não há dúvida, este é Davi, o rei de Israel. Já proclamam que ele vai ser. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Imagina a fama dele. Quando ele matou Golias, ele se tornou conhecido, temido entre esse povo de Aques, né? Quem é o povo de Aques? Filisteus. Ele se tornou extremamente temido. Toda guerra, toda luta que ele ia, ele sempre ganhava. Então, Davi era temido. Então, ó, Davi assustou-se com as palavras deles. Ou seja, agora vão me matar. Eu já estou fugindo do Saul, vou morrer por esse povo. E ficou com muito medo de Aques. Então, na frente de todos, imagina ele, uma pessoa concebida, um rei, né? Um rei não, mas o genro do rei, no tempo real, ele começa a agir feito louco. Para salvar a vida dele, ele começa a babar, põe a língua para fora, começa a arriscar as paredes, ele começa a dar uma de doido mesmo, ó. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-la, e o povo vai tentar segurar, e ele doida, né? Ele fez de doido mesmo. Ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva na barba. Ou seja, ficou loucão mesmo, assim, como se ele estivesse doido, tá? Então, Aques disse aos seus oficiais. Aí Aques olha aquele homem que é o temido, que é o forte, agindo feito um doido varrido, ele pensa, ele fala: este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Ou seja, que tenho eu com esse cara? Esse cara vai me dar trabalho. Para que esse doido tá aqui? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com suas loucuras? Ele considera o Davi descartável, inútil, serve para nada. Aqui a gente termina o capítulo. Davi faz coisas que vão reverberar. O que ele acontece? Ele chega nessa cidade de Nob, né, a cidade onde é o templo, que o templo era em Siló.
né? O templo que eles adoravam era em Siló. O templo que é o tabernáculo era em Siló, mas Siló foi atacada, destruída, então passa para Nob. Lá viviam os sacerdotes. Ele chega em Nob e ele mente 2 vezes. A mentira, ela cobra um preço muito caro. No próximo capítulo, a gente vai ver que quando Saul chega nessa cidade, Saul mata todos. Mata criança, mata gado, mata todos os sacerdotes. Ele destrói a cidade. Inocentemente, o sacerdote que ajudou ele, o Aimeleque, mais a família dele, mas toda a cidade vão morrer por causa da mentira de Davi. Ou seja, nós não devemos mentir por absolutamente nada. Nada. A mentira é um pecado grave. Até a mentirinha que a gente costumava, né, dizer, fala que eu não tô, né, às vezes pro filho. Até aquelas mentirinhas de contar uma história e aumentar essa história, nós não devemos mentir. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, e a mentira ela não tem uma consequência pequena. Por ela ser um pecado que saiu diretamente da boca de Satanás, porque Satanás queria alcançar o trono de Deus, ela tem consequências gravíssimas. E sempre para manter uma mentira você conta outra, e conta outra, né? Como se fosse um castelinho de cartas, que numa hora vai desabar, tá? Então, não minta. Põe isso no seu coração. Deus odeia mentira. Ele odeia até aquela mentira que você fala. Às vezes você sai de um lugar, né? Eu tô saindo já daqui. E você tá tomando banho. Você tá, sei lá, em casa ainda. Você nem sequer saiu do lugar. Deus odeia toda espécie de mentira. Ele abomina a mentira, tá? Então, que nós possamos, nós, não só cristãos, mas nós como pessoas que adoramos a Deus, que amamos a Deus, não mentir. Porque a mentira, ela destrói, ela mata, tá? Ela mata mesmo. Ela vai voltar para você, ela vai voltar para os teus filhos, ela vai voltar em algum momento, tá bom? Então, esse é o nosso entendimento. Outra coisa para salvar a nossa vida, muitas vezes a gente vai ter que se fingir de doido. E esse se fingir de doido aqui, ele serve para as pessoas que não acreditam em nós, para as pessoas que muitas vezes pegam no nosso pé. Porque tem gente, né, não é o meu caso com a minha família, mas tem gente que quando começa a adorar a Deus, a família se revolta contra, os parentes se revoltam contra. Então você tem que se fingir de doido, você tem que fingir que não tá vendo, que entendeu? E sair pela culatra, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Outra coisa é, quando você tem um chamado, quando Deus te chama para algo, né? De repente você descobriu, todo mundo tem um chamado universal. Qual é o chamado universal? Vá e fale da minha palavra, né? Pregue a todas as nações. Acontece que esse pregue a todas as nações, nós não vamos literalmente ir para a África. Todo mundo vai para a África. Todo mundo vai lá para a Ásia. Isso não significa que a gente vai literalmente ir para as nações. As nações são gerações. Nações são filhos, avós, netos, pais, vizinhos. São nações. Cada família é uma nação. Então isso significa que nós vamos ter que sim falar do amor de Deus para os nossos filhos, para os nossos pais, no nosso trabalho. Isso como? Rafa, eu não sou boa de falar. Tá, que talento Deus te deu? Eu cozinho bem. Faz uma boa comida para os teus filhos, para o teu marido, para os teus amigos. Reúne a galera, fala de Deus, entendeu? Faz a comida. É o teu negócio? Faz o teu negócio, você entendeu? Como se fizesse para Deus. E nesse momento que você puder estar conversando com as pessoas, fala de Deus. Manda um versículo. Coloca Deus na vida das pessoas. Quando você coloca Deus na vida das pessoas com a sua própria vida, você está fazendo o chamado universal, que é fale de mim para todo mundo. Então, muitas vezes você descobre o teu chamado.
Ah, não, Rafa, sei lá, eu costuro. E Deus falou que eu ia costurar na minha empresa, ou eu não tenho uma empresa, eu ia costurar para todo mundo que eu pudesse, que eu ia ofertar o que eu faço de costura. Eu sou boa em aconselhar. E Deus me falou que eu ia aconselhar muitas pessoas. Eu sou boa de orar. E Deus me falou que o meu chamado era orar por muitas pessoas, por quem precisasse. Ah, eu sou boa em organizar eventos. Então Deus falou que eu ia organizar a maior parte dos eventos para Ele, com Ele. Entende? Cada um tem um propósito nessa vida com os talentos que Deus deu. Cada talento que Deus colocou dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nas nossas mãos, esse talento é para ser usado para Ele, para levar o reino dele, para falar das pessoas, entendeu? Falar dele para as pessoas. Nossos talentos são para ser usados para Deus. Tudo que fizer, faça como se fosse para Deus. Então, quando você descobre o porquê, né? Pensa nos seus talentos. Pensa nos seus traumas, pensa no que você viveu. Você pode dar aula do que você viveu. Geralmente, a gente passa por um problema e a gente consegue contar como sair dele, né? Ó, não faça o que eu fiz, mas saia assim. Faça assim, não faça assim. Às vezes, não é nem dar dica de como fazer, do que não fazer, entendeu? Então, quando você usa seu talento para Deus, ou Ele te conta o seu propósito aqui na Terra, qual é o seu propósito? Falar do amor de Deus e usar esses talentos. Isso é para Deus? Não necessariamente. Por quê? Porque falar do amor de Deus já é o propósito, mas você vai usar os talentos para se sentir útil. Você vai descobrir a sua utilidade aqui na Terra. Você vai usar aquilo que Ele te deu, tá? Por isso que descobrir o propósito da nossa vida é muito importante. Por quê? Você simplesmente vem aqui, nasce. Imagina, que triste. Você vem na Terra, você vive atrás de dinheiro, problema, boleto e só isso, e tenta uma espiritualidade, aí não consegue, vai para um, aí não preenche, aí você vai para outro. Olha que literalmente inferno. Você não tem um propósito na sua vida, você não tem um porquê, você não saber por que você veio aqui. Você é simplesmente um filho de macaco que tá aí aleatório no mundo, não sabe nem para onde vai depois disso, não conhece nada. Não, existe um porquê da gente estar aqui, existe um porquê a gente veio, existe um porquê da sua vida com propósito, ela tem sentido. Ah, e você entende as coisas que você passou, por que você passou, você entende para onde você tá indo. Então, se você não tem o seu propósito definido, se você ainda não sabe o porquê que você nasceu, por que eu tô aqui, Deus, quais são os meus talentos, você ainda não descobriu, começa a orar, pedir para Deus para te falar qual é o teu propósito na Terra, o que é que você veio fazer aqui, como que você pode servir e ajudar Ele, tá? Eu sempre achei, tô falando de mim, tá? Do meu propósito, eu sempre achei muito chato as coisas que eram complicadas. Muito chato. Eu sempre achei muito chato e eu sempre fui de perguntar muito. Então eu perguntava, tudo na época quando eu era criança, eu perguntava por quê? Eu era a criança do erguer a mão e perguntar. E eu achava aquilo estranho, né? Por que eu tinha tanta necessidade de saber o porquê das coisas? Então eu sempre achei que aquilo que era complicado era um saco, assim. Desculpa o palavrão, mas era terrível. Eu ficava pé da vida por as coisas serem complicadas. Eu queria descomplicar, eu queria saber a fundo. Esse é um porquê, né? Eu queria saber o porquê. E aí, quando eu descobri, né, fui para Deus e tal, eu descobri que a Bíblia era complicada demais. Eu fui ler a Bíblia, Deus me chamou para ler a Bíblia e eu descobri que ela era complicada demais. Quando Deus me chamou para ler a Bíblia aqui, Deus falou, estuda, descomplica, entendeu? Então, o meu propósito, é lógico que Deus foi confirmando comigo e tal, com as minhas vivências. O meu propósito é descomplicar a Bíblia. É isso o meu propósito, descomplicar a Bíblia. Eu não gosto de nada complicado,
Eu estou estudando, eu sou estudante, tá? Aqui eu não sou nenhuma profeta, missionária, ainda não. Não sou nada disso. Talvez, se um dia quiser que eu seja, e obviamente ele tem um caminho para mim, serei, mas eu sou só estudante. Mas eu não gosto de nada complicado e a Bíblia é complicada. Então, o meu propósito é descomplica a Bíblia, simples assim. E aí, no meio dessa bagunça, né, que é a minha vida, eu tenho as minhas experiências que eu passo para vocês do que não fazer, né, para não se dar mal. Eu tenho os meus desafios com Deus, com a minha vida, né, as minhas vivências do dia a dia. E eu achei, olha só como a gente é complicado. Eu achei que tudo isso estava no meio da situação. Ah, Deus, eu não me sinto suficiente, tá? Eu não me sinto capaz. Como que eu, que fiz tudo errado na vida, vou falar de Bíblia para esse povo? Como que eu vou dar alguma instrução? Foi onde Deus foi trabalhando comigo e falando para mim, ensina aquilo que tu aprender, entendeu? Tu aprendeu um capítulo? Fala desse capítulo. Você aprendeu um outro? Fala desse outro. Ou seja, Deus quer andar com a gente dia após dia. Por isso que se fala de glória em glória. Deus não quer você pronto. Deus sabe das tuas fraquezas, das tuas necessidades. Uma coisa muito séria é que a gente não sabe, tá? Muita gente que vai para Deus não sabe disso. O que que é? A gente pensa que construir amor em Deus, construir merecimento, construir bênção, construir milagre, funciona assim. Eu faço algo bom, Deus me aprova e Ele me retribui. Ah, eu oro bastante, eu faço tudo certo, é como se eu fosse pulando degrauzinhos, né? Escalando degrauzinhos de merecimento, de amor de Deus. Isso não existe. Todo amor, toda porção de amor que Deus poderia te dar foi depositada na cruz. Ele não vai te amar mais se você fizer as coisas direito. Ele não vai te amar menos se você cometer pecado. O que acontece é que são degraus, e é por isso que é um caminho, Jesus é o caminho, nós precisamos caminhar e crescer em graça, ou seja, eu vou aprendendo mais, eu vou escalando. O nível espiritual, ele é como se fosse escadinha, ele é como se fosse um jogo de videogame. Então, por exemplo, tem a Maria Joana. Maria Joana tá no nível 4. Ela já tá super espiritual, ela já teve muitas experiências com Deus, ela já tem muita fé, ela já tá muito bem. Acontece que lá no nível 4 vai acontecer algum BO, né, na vida, porque na vida teremos BOs. Vai acontecer alguma situação, ou dentro do coração dela ainda tem alguma coisa para limpar, que ela pode realmente ter problemas, não conseguir lidar naquele momento, ficar fria espiritualmente. Pô, mas ela tá no nível 4, e daí? Jesus é um caminho. Todos nós temos fraquezas, defeitos, pecados, traumas. Todos nós temos que fazer uma limpeza. Imagina que você conheceu Jesus hoje. Então Jesus chega na sua casa. Imagina que você é uma casa. Imagina uma casa agora, ok? Uma casa. Aí Jesus chega na sua vida. Deixa eu diminuir isso aqui. Jesus chega na sua vida hoje. Você é uma casa, você está entulhada. Lembra aquela casa do povo que é entulhador? Aquele povo que é todo cheio de sujeira, todo cheio de coisa? Imagina que a tua casa tá suja. Tem alguns entulhos, por aqui, por ali, por lá, mas tá tudo espalhado no chão, tá tudo forrado. Quando Jesus chega, ele vai fazer uma limpeza rápida. Imagina que na sua casa você fez uma limpeza rápida, você organizou as coisas, você passou um pano ali, mas você não fez faxina. Então você organizou, tá tudo bom, parece que a casa tá limpa, ok? Sempre quando a gente faz isso, parece que a casa tá limpa. Mas ela tá limpa de verdade?
Não. Por quê? Porque você precisa pegar cômodo por cômodo, você precisa tirar a teia de aranha, você precisa limpar janela por janela, você precisa erguer os móveis, limpar dentro dos móveis e organizar cada móvel. E é isso que acontece com a nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, de imediato, encontrei Jesus, oh glória! Você fica louco, você começa a conhecer, mas ele limpa por cima. Ele não entrou nos cômodos. Porque precisa de acesso, você precisa abrir. Ainda tá lá, às vezes, a inveja, a luxúria, a falta de aceitação, a rejeição, a falta de merecimento. Ainda tá lá, às vezes, a cobiça, a ganância, a sensualidade. Às vezes tá lá as crenças erradas que você aprendeu dos seus pais, com o professor, enfim, com os professores da vida, né? Que pai, mãe, vó, tio, os vizinhos, todo mundo acaba sendo professor para criança. Então tudo que você tem de ruim, de lixo emocional, lixo até às vezes espiritual, que você seguiu algumas religiões de matriz africana, que invoca espíritos, e aí tem espiritualmente, você tá ali ligado com outras coisas, tá? Porque eu tô falando de ligações espirituais. Então, assim, tudo que você fez na vida tá nos cômodos, impregnado. Para Jesus fazer faxina, se ele fizesse, nós somos seres humanos. Nós não somos que nem carro. Por exemplo, um carro deu defeito, você para o carro uma semana e vai consertar. Dá para parar você? Teu filho não continua tendo que ir para a escola, tendo que comer, teu marido não continua com as necessidades, querendo um mozinho, papapá, e a vida que segue, o trabalho que vem. Você não tem que estar funcionando? Não dá para você parar. Eu vou parar um mês para arrumar. Não dá. Tem que funcionar e arrumando, funcionando. Então Jesus chega, é por isso que a conversão, ela é gradual, tá? Você aceitar Jesus é imediato. Você aceitou Jesus, ama ele, decidiu caminhar com ele, decisão. Aceitar Jesus não é só emoção, né? As pessoas pensam que é só emocional. Não, é decisão. Eu vou seguir esse Jesus, eu vou encontrar ele. Decidiu. Mas a conversão é você converter seu coração, é você converter seus sentimentos, é você converter suas emoções. E o trabalho que a alma, que as emoções, que os sentimentos, para ser convertido. Porque Deus quer limpar e você quer se apegar naquilo, você não quer soltar. Porque soltar implica dor, tá? Sempre que Deus te mandar soltar algo, vai implicar dor. Pô, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber. Tá bom, soltei tudo isso. Aí começa, pô, eu tenho que soltar a rejeição que eu sofri na vida. Eu tenho que soltar esse trauma, eu tenho que perdoar. Entendeu? Então, quando ele tá ali organizando, ele organizou os cômodos, parece aparentemente limpo, não tá limpo. E aí a gente vai andar por esses degraus espirituais, o quê? Fazendo faxina em cada cômodo. Então ele chega, Deus sabe, ele é muito inteligente, onisciente, ele sabe que você não vai aguentar arrumar tudo de uma vez, você vai travar. Já pensou se ele resolve arrumar tudo na sua vida? Você trava. Você não sai do lugar. Então ele resolve, filha, hoje nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com a falta de perdão. Aí ele começa. E você tá andando, você tá caminhando, você tá vivendo, e ele tá lidando com a sua falta de perdão. E ele tá trazendo palavra, e ele tá colocando gente, e ele vai. Até você soltar. Às vezes demora um ano. Tem gente que demorou 20 anos, 8 anos para perdoar alguém. A pessoa põe na gaveta. Não, nessa gaveta o senhor não vai mexer. Ele vai arrombar? Não, tá bom, filha, você não consegue lidar com isso? Vamos lidar com esse aqui, que é mais fácil para você. Aí ele pega lá, algo que tá em cima do móvel, né? Vamos lidar com esse aqui. Entendeu? Então Jesus, Deus, não tem problema com a nossa falta de fé. Não tem problema. Problema sim, né? É impossível amar a Deus sem fé. Mas ele não tem problema com a nossa humanidade.
tá? Então, por exemplo, diante de uma situação, às vezes a irmã do quarto nível, ela tá com falta de fé. Mas ela já chegou até o quarto nível, ela já buscou a Deus, ela já tem palavra, ela já orou, ela já jejuou, ela já conhece a Bíblia. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, porque essa palavra aqui, só palavra, não resolve, mas através de conhecimento da palavra, a revelação vem, tá? Então, é por isso que é importante conhecer a palavra, porque depois a revelação vem. E aí essa irmã que está no quarto nível, ela já caminhou com Deus, ela já sabe, ela já tem experiência, ela vai se apoiar naquelas experiências que ela teve, lembra? Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Ela vai se apoiar nos momentos que ela teve com Deus, até ela conseguir vencer aquela falta de fé, vai se encher mais de Deus, vai orar, vai jejuar, vai falar para Deus a verdade. Ô Senhor, apesar desse tempo que eu vivi com o Senhor, pô, gente, tem gente que tem 20 anos e esfria espiritualmente dentro da igreja. Por que a pessoa esfria? Falta de fé. E aí a pessoa às vezes se culpa. Pô, mas eu tenho tantos anos dentro da igreja, como é que eu tenho essa falta de fé? É porque estamos limpando os cômodos. Surgiu uma coisa nova. Entende? É por isso que Deus quer caminhar com a gente de glória em glória. Não importa quantos anos de igreja você tenha. É um caminho com Jesus até o fim. Para ser o quê? Aperfeiçoado. E quando lá no final você for aperfeiçoado, você está pronto para ir para a glória. Mesmo aquele cidadão que tem 30, 40 anos de igreja, ele precisa ser aperfeiçoado. A gente vai ter coisa para mudar até o final, até o fim. Não tenha ninguém nessa face da terra que esteja completamente pronto. Quando a pessoa está pronta, Jesus leva. Pronto, simples. Porque sempre, como diz o Metanoia, não há nada que não seja tão bom que não possa melhorar. Então é isso. Primeiro, fé é que nem jogo. É que nem jogo de videogame. Cada um tá num nível. Cada um tá num nível, a vida espiritual, cada um tá num nível, cada um tá numa fase, cada um já passou teve a sua própria experiência com Deus, ou ainda não teve, tá? É por isso que a gente não pode julgar o coleguinha. Ah, mas isso aí eu dava conta. Ah, mas isso aí é falta de fé. Cara, você passou pela vida dele, cada um com as suas experiências vai trazer o problema. Por exemplo, vamos supor que eu tenho problema em duvidar, vamos supor, que Deus vai sarar meu filho. Meu filho tá lá, de repente, numa situação de doença mesmo, e eu tenho falta de fé que Deus vai sarar. Tá, naquela área eu tenho falta de fé, mas em outras áreas, por exemplo, na área do casamento, na área do amor, na área da família, na área do trabalho, eu tenho uma fé danada. O que precisa ser tratado? Ah, eu sou um cristão inútil? Não, eu preciso continuar. O problema não é você duvidar. O problema não é você ter falta de fé em algum momento, não é você se sentir fraco espiritualmente, não é você, né, querer se sentir cansado. O problema não é esse, né? Você, como se diz, dar uma esmurecida. Não é esse o problema. Ninguém é 100% forte, ninguém é 100% em tudo, né? Tem áreas da sua vida que vai machucar, que vai ferrar, que você não quer soltar para Deus, que tem. A questão é, você decide ir com Deus? Você decide grudar na mão dele e caminhar com ele até o fim? Porque se você tiver decidido, ele vai. Ele vai te dar a palavra, ele vai te dar a experiência, ele vai te ajudar a sair dessa, ele vai ter paciência com você. Então, todo o amor que Deus tinha que dar pra gente, ele deu com Jesus. A porção inteira foi a vida de Jesus. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não existe. Mas existe uma coisa chamada favor de Deus. O que é o favor? É uma graça imerecida. Essa graça vale para a salvação e essa graça vale para abundância. Lembra? Tereis vida em abundância. Então, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu caminho com Deus,
vou pro secreto, oro a Deus, não é só falar de Deus. Oro, jejuo, caminho, conheço, busco mais graça. Eu cresço em graça e favor. Ou seja, Deus me acrescenta. Por que ele me acrescenta? Ele tá liberando naquele momento? Não. Eu tô tendo acesso a tudo que já foi liberado. Quando Deus me amou lá na cruz, Jesus se entregou na cruz, ele liberou um tantão assim, é bem maior, é infinito, de poder, de graça, de milagre, de unção. Mas eu só tenho acesso quando eu quero ir buscar. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu faço para Deus, quanto mais eu vou para Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, e esse faço para Deus não é fazer. Eu tô falando para Deus, eu tô ajudando o próximo, isso aí é pra gente. É para que nós usamos os nossos talentos. Tá? Sempre quando você ajudar alguém, você vai se sentir melhor. Isso é para você, não é para os outros. A gente pensa que é para os outros, não é para os outros. É para nós. É para usar os talentos que Deus nos deu. É para usar a generosidade que Ele nos deu. É para usar, por isso que dízimo é devolução daquilo que Ele já nos deu. Você só tem salário porque Ele te deu. Então, quando nós fazemos a aproximação, relacionamento, que é relacionamento com Deus, tá? Não vai adiantar nada falar de Deus, que nem, por exemplo, estou aqui falando para vocês de Bíblia. Se eu continuar falando de Bíblia e não falar com Deus, quando eu chegar lá, eu vou falar, Senhor, eu falei do Senhor, em teu nome eu curei, eu expulsei, não te conheço. Adiantou de alguma coisa? Não. Mas, se eu tiver um relacionamento com Ele, se eu andar ali, tete a tete, conversando com o Espírito Santo, com Jesus, falando com Deus, em tudo eu chamar Deus, o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa. Se eu tiver esse relacionamento, eu acesso a graça. Eu tenho entrada, é como se fossem portões que fossem abrindo. Aí eu acesso esse favor. E cara, no teu braço é difícil, mas no favor as coisas acontecem assim, ó. É gente que te liga, é porta que abre, é cliente que aparece, é dinheiro que vem. Favor de Deus é isso, porque Deus é infinito. Deus vai me dar dinheiro, vai te dar trabalho pra você trabalhar. Vai trabalhar. Deus não dá dinheiro pra ninguém. Deus dá trabalho pra você trabalhar. Você entendeu? Então, conforme eu me relaciono com Deus, eu tenho mais acesso à graça, mais acesso ao poder que Ele tem, né? Que o Espírito Santo libera pra gente. Mais intimidade, mais eu escuto a voz dele, mais eu sou orientada, mais sabedoria, mais acesso. Tudo já foi liberado, disponibilizado. Deus não vai. A gente pensa que a gente vai fazer algo para Deus liberar poder. Já tá liberado. É como se tivesse portas fechadas, né? E ali atrás tá tudo liberado. Você tem que abrir a porta. Abre a porta para acessar. E a porta é relacione-se com Deus, relacione-se comigo, seja meu amigo. Entendeu? Tome seu lugar de filho, tá? Então Deus não vai nos amar mais ou menos, tá? Lembra que Ele amou os assassinos, Ele amou os pedófilos, Ele amou toda essa galera. Apesar de, não tenho certeza, tá? Tô falando aqui como estudante, mas não tenho certeza. Eu acho que pedófilo não tem salvação, mas talvez seja uma heresia que eu esteja falando. Talvez até os pedófilos tenham salvação. Não sei. Talvez os pedófilos sejam apenas pessoas perversas. E pessoas perversas não têm salvação na Bíblia. Então eu não sei a respeito disso. Na verdade eu queria que eles não tivessem mesmo, tá? Eu queria que os pedófilos não tivessem. Mas aí é maldade, né? Então, pois é. Preciso ser curada nisso. Enfim, a questão é... A gente não é perfeito, nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. E quando você tiver uma falta de fé, quando você tiver um problema muito grande, um obstáculo no qual você não deu conta, continue agarrada a Jesus. Continue lendo a Bíblia, continue orando. Tem dia que você não quer nem oração. A gente não faz oração porque a gente gosta, a gente faz oração porque a gente precisa. A gente precisa liberar o lixo, né? Então você vai para a oração, você libera. Senhor, eu tô com raiva daquele cão. Não é mais ou menos assim?
Nossa, Senhor, eu não sei como lidar com essa situação, pelo amor de Deus, me ajuda. Então a gente ora para a gente poder liberar, ponhar esse lixo para fora, agradecer tudo que Ele nos deu, tá? Não é só isso, né? Tem dia que a oração é do lixo, mas agradecer tudo que Ele nos deu, conversar com Ele, ficar próxima, tá? Então é importante que você não desista de Deus. É importante que você tome posição. É importante que você decida andar com Deus. Não importa o que acontecer, tá? E não se sinta menos crente, menos cristão, menos fiel, se você duvidar em algum momento, se você esfriou, cara, alerta. Vai conversar com Deus. Deus, tem algum problema aqui, eu não sei o que é. Esses dias, é óbvio que eu não vou falar agora, porque não vai dar tempo, tá? Mas esses dias eu tive uma batalha surreal, de falta de fé, Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil, mas Deus mandou palavras. E a primeira palavra que eu ouvi quando eu duvidei foi essa: filhinhos, vós sois de Deus. Ou seja, nós nascemos para Ele. Nós somos dele. Você só precisa aceitar que é de Deus e continuar perseguindo em conhecer Ele, em caminhar com Ele, tá? Que o resto vai se resolver. Se você quiser caminhar com Deus, vai resolver. Pode ficar tranquilo que vai resolver, tá bom? Deus te abençoa. Um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Em nome de Jesus, vamos perseverar, vamos, né? Perseverar aqui. Vamos ler essa palavra, vamos ler essa Bíblia. Eu decidi ler essa Bíblia umas 60 vezes. Até Deus me chamar para fazer outra coisa. Não, se Ele me chamou para descomplicar a Bíblia, então vamos descomplicar. Mas se Ele me chamar para fazer outra coisa, eu faço outra coisa. Agora, para e pensa. Outra coisa que eu queria te falar. Faz as contas aí. Quantos anos de vida você tem? Imagina, vamos ser generosos, tá? A média de vida é 70 anos. Mas vamos ser generosos com nós mesmos e vamos imaginar que daqui para 100 anos é o tempo da nossa vida. Eu tava fazendo essas contas esses dias. Eu tenho 40, para 100, 60. Eu vou viver 60 anos longe de Deus? Eu vou viver 60 anos infeliz? Eu vou viver 60 anos sem fazer o que Ele me mandou, que é falar da palavra dEle? Eu vou passar 60 anos no engano ainda? Faz as contas, quantos anos você tem para 100? Faz para 100, né? Que a gente é generoso. Vamos ser generosos com a nossa vida. Eu, por exemplo, eu queria viver 120, porque eu queria viver 200, não dá. Então, 120. E aquilo que pensa o homem no seu coração e se cuida, né? Tem que se cuidar. Acontecerá, em nome de Jesus, eu creio. Então, imagina que eu tenho 100 anos para viver, falta 60. Eu vou viver de qualquer jeito? Eu não vou consertar tudo que eu tenho para consertar? Eu não vou deixar Deus mexer em tudo que precisa mexer? Eu não vou melhorar, aperfeiçoar para viver uma vida abundante aqui na Terra? Você vai? Eu vou. Eu vou. Tá bom? Então Deus te abençoa, em nome de Jesus. Obrigada por assistir, tá? Tchau.